Muito bem, irmãos. Vamos para a palavra de Deus agora. Eu gostaria que a irmã projetasse aí. São dois versículos que estão lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13. É o versículo 21 e depois o versículo 31. Esses textos aqui do segundo livro de Samuel dizem: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Só essa primeira parte. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E o versículo 31 diz: o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Feche os seus olhos, neste momento, curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós, nesta hora, Pai, te agradecemos pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de conhecer e aceitar o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Nós te bendizemos, ó Deus, porque nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para juntos estarmos buscando a Tua presença, adorando o Teu nome, louvando o Senhor, recebendo o Teu corpo e o Teu sangue, relembrando a morte sacrificial de Cristo. Mas também nós nos alegramos, ó Deus, porque nesta manhã podemos estar aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua doce voz, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa penetrar no nosso coração. Ela possa penetrar, Deus, no nosso ser. Que ela possa vir transformar, Deus, a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, de transformação. Nós já conhecemos a Ti, nós professamos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador, mas há tantas coisas na nossa vida que nós precisamos, ó Deus, melhorar. Precisamos, ó Deus, aperfeiçoar. E nós te pedimos, ó Deus, humildemente nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, possa trabalhar no nosso coração, possa trabalhar na nossa mente, na nossa alma, a fim de que tudo aquilo, ó Deus, que nós vamos ver hoje, viver hoje, Deus, possa, Pai, ser aquilo que venha, Pai, nos transformar, nos moldar segundo o Teu querer. Assim, Deus, nesta hora, nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, orando em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos no primeiro domingo do mês de maio. Hoje, até que não parece, mas é feriado, né? 1º de maio, dia do trabalho. Nunca sei se é dia do trabalho ou se é dia do trabalhador. É do trabalho, né? Uns falam que é dia do trabalhador, mas enfim. Hoje é o primeiro dia de maio de 2022. E como nós já dissemos, continuamos a dizer, nós temos a cultura de chamar o mês de maio o mês das noivas, né? Em maio temos o Dia das Mães, o mês, né, que se comemora aí as coisas relacionadas à família. E nós vamos ter também aqui na nossa igreja, a Igreja do Parque, o mês da família. E nós gostaríamos de falar sobre família. Gostaríamos de falar sobre isso. Como eu disse, já começamos a nossa semana de oração, orando pelas famílias, entregando as nossas famílias diante do altar de Deus, com o tema A Família nas Mãos de Deus. Há muitos ainda que ridicularizam quando nós falamos que a família é a célula máter da sociedade, mas ela continua sendo e vai continuar existindo e sendo isso, porque foi o Senhor que instituiu a família, homem e mulher, e gerando filhos, isso que é a família,
que o inimigo tem tentado destruir essas verdades da palavra de Deus, essas verdades de Deus. E nós vamos aprender sobre família, vamos falar sobre família neste mês de maio. E todas as vezes que eu penso em família, no contexto cristão, porque é o nosso contexto, todas as vezes que eu imagino, que eu penso sobre família, dentre muitas histórias que temos na palavra de Deus, que tem a ver com a família, eu me lembro do personagem de Davi. Eu me lembro de Davi, a história de Davi. E creio que a maioria daqui, pelo menos uma grande parte, conhece a história, a biografia de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, tá certo? Porque o primeiro foi Saul. Davi foi esse rei, ele era bisneto de Ruth e Boaz. Se você ler lá o livro de Ruth, você vai entender, né, os descendentes. Ele era bisneto de Ruth e Boaz, e ele era o mais novo entre 8 irmãos. Ele era o caçula dentre 8 irmãos. E Davi fora criado como pastor de ovelhas. Você lendo a história ali, você vai ver que ele foi criado como pastor de ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor o chamou de trás das malhadas, né? Ele era um criador, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas da família. E nesta ocupação, Davi aprendeu a ter coragem. Davi aprendeu a ser corajoso. Coragem essa que posteriormente haveria de se evidenciar nas batalhas que ele iria enfrentar. Ele se tornou corajoso ali, e essa coragem se refletiu nas batalhas que ele enfrentou quando ele era rei, quando ele se tornou rei. E também ele aprendeu a ser terno, ele aprendeu a ser cuidadoso como pastor de ovelhas. Ele passou a ser uma pessoa terna, cuidadosa com as suas ovelhas, qualidades essas que mais tarde ele atribuiria a Deus, nos poemas que ele fez, nos salmos que ele escreveu. Você vê muitos salmos de Davi que tem essa mensagem de ternura, essa mensagem de cuidado, porque ele atribuía essas características, essas qualidades a Deus. Mas ele aprendeu tudo isso também enquanto ele cuidava das ovelhas, quando ele era pastor de ovelhas. E semelhantemente a José do Egito, se você conhece a história de José do Egito, semelhante a isso, Davi sofreu a má vontade, e ele também sofreu a inveja dos seus irmãos mais velhos. Talvez por causa dos inúmeros talentos que ele possuía, os quais foram dados por Deus a Davi. Davi haveria de tornar-se o progenitor de uma linhagem de descendentes mais notável que existe. Se você for ver a linhagem de Jesus Cristo, ela passa por Davi. Lá nos evangelhos, quando fala-se da linhagem de Jesus, a linhagem de Jesus passa pelo rei Davi. Davi foi aquele que enfrentou e derrotou o gigante. Todos nós conhecemos, pelo menos já ouvimos alguma vez falar da história de Davi e Golias. Foi ele que enfrentou e derrotou o gigante. Foi ele que lutou e matou o urso e leão. Imagine, irmãos, esse cara era arretado, né? E ele diz ali, a história diz que ele não usou arma, nada. Ele foi na porrada mesmo, né? Na mão, na força. Ele era baixinho, mas devia ser bem forte, né? Ele lutou e matou o urso e leão, defendendo as suas ovelhas. Foi aquele que injustamente e por causa de inveja foi perseguido pelo rei Saul, e que mesmo assim ele usou de misericórdia, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele usou de misericórdia contra esse mesmo rei. Numa passagem diz que ele estava numa caverna, ele poderia matar Saul, mas ele preferiu não fazer isso, porque ele usou de misericórdia, porque era um homem segundo o coração de Deus. A palavra diz assim, que Deus diz assim: encontrei um homem segundo o meu coração. Este era Davi. Mas, amados, no entanto, a Bíblia, em parte alguma,
ela procura disfarçar os pecados ou os defeitos de caráter dos filhos de Deus, nem mesmo do grande Davi. Nem mesmo desse homem que a palavra de Deus diz que era segundo o coração de Deus. A Bíblia em lugar nenhum vai tentar esconder, disfarçar, esconder pecados e defeitos no caráter dos filhos de Deus. Davi também não era isento disso. Davi foi um dos maiores, se não o maior, rei de toda a história de Israel. Isso ninguém pode negar. Isso ninguém pode negar. E quando nós ficamos muito admirados diante dos grandes feitos de Davi, como rei de Israel, achamos difícil admitir a sua negligência em algumas áreas da sua vida. Quando nós olhamos para Davi, temos sempre as boas referências, nós muitas vezes não conseguimos admitir, achamos muito difícil admitir essa negligência que ele teve em algumas áreas da sua vida. Mas a verdade é que Davi também ele errou. E ele errou e errou bastante. Eu posso dizer que Davi errou demais com a sua família. Ele era um homem talentoso, ele era um guerreiro, ele era forte, ele era um homem corajoso, ele era um homem destemido, ele era um líder, ele foi um grande rei. Mas grandes foram os problemas que Davi enfrentou na área familiar. E os problemas familiares de Davi foram, amados, a maior tragédia da sua vida. Foram a maior tragédia da sua vida. Porque era um líder capaz de unificar um povo formado por 12 tribos, transformando-os numa grande nação, e esse assistiu impotente seus filhos cometerem toda espécie de desatino. Seu sucesso como o mais importante rei de Israel já teve, o mais importante rei que Israel já teve, infelizmente, não se repetiu no seu desempenho como chefe de família. Pelo contrário, ele foi um fracasso em muitos sentidos. Bom, pelo menos numa grande parte da sua vida. Eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. Porque, amados, não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é a prova do nosso fracasso. Não adianta ser bem-sucedido em outras coisas da vida se há um fracasso na família. Ninguém pode construir qualquer felicidade que seja sob os escombros da família. Não há como. Mas a coisa toda, amados, começa quando Davi, ele adultera com Batseba. Diz a palavra que depois, ali no intervalo de uma batalha, ele foi tirar ele uma folga, estava lá no terraço do seu palácio, colocou lá o seu bermudão, o seu chinelo Raider, e começou ali a observar, observa daqui, observa dali, daqui a pouco ele, ele viu uma mulher tomando banho, Batseba. E aí os irmãos já sabem do que aconteceu, ele adulterou com aquela mulher, mas o pior de tudo não fora só o adultério puro e simples, que já era bem grave. Fora também um dos mais ardilosos, se não o mais ardiloso, o mais tenebroso, o mais macabro plano que alguém possa ter feito, ali na Bíblia, que Davi teve para se livrar do marido de Batseba e ocultar o seu pecado. Se você ler, você fica arrepiado de quão foi a sagacidade dele em tentar fazer isso. E a Bíblia diz pela boca do profeta Natã que a espada não se apartaria da casa de Davi. Irmãos, quando eu leio isso eu tremo. Quando Natã foi lá falar com ele, ele falou assim, o Senhor está dizendo que a espada não vai se apartar da sua casa, pelo pecado que você cometeu. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, não é isso, irmãos? Um abismo chama outro abismo. E as coisas começaram a ganhar vulto quando Amnon,
um dos filhos de Davi, o seu primogênito, se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Ela era irmã de Amnon por parte de pai, de Davi. E essa moça, filha de Davi também, estava lá e Amnon se apaixonou por ela. Mas não era só isso. Essa moça era irmã de Absalão, filho de Davi, com Maaca. Então, ela era meia-irmã de Amnon e irmã 100%, não sei como se fala, irmã integral de Absalão. Absalão e Amnon também eram meio-irmãos, por parte de Davi. E veja, um abismo chama outro abismo. Então você pode me perguntar, mas que confusão é essa? Eu não estou entendendo. Porque Davi teve muitas esposas, teve muitas concubinas, e por conseguinte teve muitos e muitos filhos. Tamar era o nome dessa moça, e a Bíblia diz que era linda, né? Maravilhosa, graciosa, formosa, encantadora, devia ser um avião. Devia ser um avião, porque Amnon, meu irmão, se apaixonou por ela. Ele se declarou para ela, ele tentou seduzir a sua moça, ele arquitetou um plano com um amigo dele, mau caráter, para fazer as coisas. E aí ele chamou lá, e ele puxou ela, disse, vamos fazer aquele negócio, né? Vamos fazer aquele negócio, vamos. Ela, não, eu não posso. Não, vamos, eu estou apaixonado por você. Não, isso é errado. Não, vamos fazer. Não, não vou. Vamos, eu quero você, eu te quero. Não, mas não pode, isso é um escândalo. Ele pegou, a forçou e a estuprou. Diante da negativa de Tamar, a investida de Amnon, ele mais forte que ela, claro, a forçou e a violentou. E depois que ele a violentou, ele sentiu uma grande aversão por ela. Tanto é que ele expulsou Tamar da sua casa, falou assim para o criado dele, expulsa essa mulher, leva ela para fora, tranca essa porta, não quero mais ver ela. Olha, vê como ele era nojento, né, irmãos? Fez de tudo, estuprou, depois rechaçou a mulher. O capítulo 13 de segundo livro de Samuel nos conta toda a história em detalhes. Se você quiser, depois você leia. E todo mundo ficou sabendo, inclusive a corte. Todo mundo ficou sabendo, porque era da família real. O rei Davi ficou sabendo do escândalo. Ele ficou furioso, ele ficou indignado, ele ficou nervoso. Mas ele não fez nada em relação a isso. Davi se caracteriza por ser um pai omisso. E será a omissão a porta de entrada da desgraça na vida deste grande homem. E também de uma pessoa que se tornou um grande problema para ele, que é um capítulo à parte, que era o seu filho Absalão. Percebe, irmãos? Percebe, às vezes corremos o risco de nós cuidarmos demasiadamente da nossa imagem pessoal, de nós cuidarmos demasiadamente do nosso progresso pessoal e descuidarmos da assistência do nosso lar. Esse é um caso bastante claro disso. Não há como eximir da vida a sua omissão na educação dos seus filhos. Isso fica mais evidente quando percebemos que os maiores escândalos sexuais aconteceram dentro da família real. E dessa forma, irmãos, eu creio que esse é o momento de não apenas estudarmos acerca dos erros de Davi, mas de extrairmos lições que nos ajudem na formação dos nossos familiares, amém? Não só olhar e julgar Davi, e falar, nossa, Davi era um pilantra, os seus filhos também eram, mas não. Vamos tentar extrair de nós disso lições para as nossas vidas, para que nos ajude na formação das nossas famílias. Precisamos abrir os olhos para enxergarmos, de fato, se nós temos negligenciado a educação cristã dos nossos filhos. Como isso acontece? De diversas formas. Você tem orado pelos seus filhos? Hoje nós começamos a campanha de oração.
E vamos prosseguir. Você tem orado pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa? Você tem falado de Deus, do Senhor, para a vida deles, para eles? Tem orado com eles e por eles? Tem estudado a palavra de Deus com ele, falado das coisas de Deus para os seus filhos, para os seus familiares? Você tem se preocupado com a ausência dele nas questões da igreja, na casa de Deus? Aí você pode perguntar, mas será que isso está acontecendo pela minha omissão ou pela minha irresponsabilidade? Não sei, você vai pensar isso, você vai refletir isso dentro do seu coração aí, e você vai pensar e vai tentar perceber, e tentar mudar para que a sua família vá bem, amém? Veja, irmão, a família é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior patrimônio, irmãos. Ainda que muitas pessoas aí no mundo tentem desvalorizar a família é o nosso maior patrimônio e nós devemos fazer tudo para preservá-la. É uma das grandes dádivas de Deus para nós, é a família. Davi não colocou a família entre as suas prioridades. O grande rei Davi não colocou a sua família entre as suas prioridades. Esse foi o seu pior erro. Ele fracassou em não impor limites para os seus filhos. Davi não corrigiu o mau comportamento. Não corrigiu. Uma primeira leitura da vida e da obra de Davi nos dá a nítida impressão de que ele era um rei extremamente zeloso, mas também um pai extremamente omisso. Davi parece que alimentava um ambicioso projeto expansionista, mas não demonstra esse mesmo interesse na administração da sua casa, na administração e na condução da sua família. Essa omissão fica evidente quando ele, mesmo sabendo desse ato detestável praticado por Amnon contra Tamar, ele não toma nenhuma medida para corrigir. E a Bíblia registra que, ao saber do acontecido, Davi ficou indignado. Ele ficou irado. E isso é perfeitamente compreensível. Todavia, as medidas, que ele tomou para que as coisas pudessem se acertar, para que as coisas pudessem se esfriar, que medidas ele tomou? Nenhuma. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa também. Davi era um pai muito bem intencionado. Isso ninguém pode negar. Davi era um pai muito bem intencionado. O grande problema é que as boas intenções não são suficientes para evitar a tragédia na família. Ele era bem intencionado, mas isso não poupou ele de coisas trágicas que aconteceram na sua família. Vejamos as boas intenções de Davi, por exemplo, a começar pelo nome que ele dava aos seus filhos. O nome que ele dava aos seus filhos. No tempo de Davi, os nomes pessoais revelam muito as intenções e as expectativas que os pais tinham em relação aos seus filhos. Logo, Davi esperava muitas coisas boas dos seus filhos. Por exemplo, Adonias, que era um dos filhos dele, significa aquele que pertence a Adonai, ou seja, ao Senhor. Davi estava dizendo, este é de Deus. Adonias, este é de Deus, este pertence a Deus. Salomão significa pacífico, na língua hebraica. Shlomo. Absalom, significa pai da paz. Veja, as intenções dele, ao colocar o nome nos filhos, são as melhores possíveis. Mas preste atenção numa triste realidade. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos seus filhos, ele, no entanto, não era capaz de transformar as suas boas intenções em investimento na existência dos seus filhos. E por que isso aconteceu, você pergunta? Quem sabe porque estivesse ocupado demais. Era rei, muitas reuniões, muitas decisões, muitas batalhas,
muitos compromissos, muitas coisas a conquistar, etc, etc, etc. Era um excelente rei, mas um péssimo pai. Não tinha tempo para os filhos. Davi era um excelente rei, mas foi um pai ausente demais. E além disso, como já dissemos, ele também foi omisso e negligente. Quando Absalão soube que Amnon fez a Tamar, ele a chamou para morar na casa dele. Ele falou: o que aconteceu? Ela explicou, falou assim: então vem morar comigo na minha casa. Absalão nada disse, mas diz a palavra de Deus que o coração dele ficou cheio de ódio. O coração dele estava cheio de ódio. Absalão esperava que seu pai fizesse alguma coisa. O tempo passou e Davi não fez absolutamente nada. Depois de 2 anos, irmãos, Absalão não aguentou mais esperar e com muita ira e com muito ódio no coração começou a planejar a morte do seu irmão. E ele concretizou. Então, Absalão matou Amnon. Absalão matou Amnon. E o rei se enfureceu. O rei ficou cheio de ódio. Absalão foge, foi morar com seu avô. Seu avô por parte de mãe. Ele permaneceu lá durante 3 anos. E durante esse tempo todo nada foi feito. Davi não chamou o seu filho, não conversou com ele, parece que nada havia acontecido. Mais tarde Davi chama o filho, Absalão, para morar nas imediações de Jerusalém, mais exatamente a 2 quilômetros de Jerusalém. Mas Davi não quis Absalão na sua presença, só mandou se trazer para perto. E 2 anos se passaram. Mais 2 anos se passaram e Davi não fez nada. Desde o ocorrido com Amnon e Tamar, até aquele momento, haviam se passado 7 anos. 7 anos, amados, de silêncio. 7 anos de inércia do rei Davi. Mas diz o texto sagrado que depois disso, Davi mandou chamar o seu filho à sua presença. Tal era a ansiedade, tal era a insistência de Absalão em ver o rei, que ele mandou chamar. E o texto lá de 2 Samuel, veja o que diz. Depois de 7 anos, que é tudo aquilo que estava acontecendo, então Joabe foi contar tudo ao rei que mandou chamar Absalão. Ele entrou, prostrou-se o rosto em terra perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Veja bem, irmãos. O texto diz que nesse reencontro, Davi apenas o saudou com um beijo. Apenas o beijou. Veja bem, irmãos. Um estupro. E não foi um estupro qualquer, foi um estupro dentro da família, dos filhos. Um incesto, estupro. Um homicídio. Vingança. Ódio. Amargura, desrespeito, escândalo, intrigas, desajustes, crise. E Davi pensa que pode resolver tudo isso com um simples beijo. Tudo isso aconteceu na família dele. 7 anos passaram. Então ele manda chamar por causa da insistência de Absalão. Então ele chega e o sauda com um beijo. Ele pensou que tudo isso ia ser resolvido com um simples beijo. Mas ele não conseguiu resolver. Tal ato foi insuficiente para reparar os danos causados. Os danos causados pela falta de afetividade do passado. O círculo de desgraça não estava completo. Não estava completo, irmãos. Porque lá no capítulo 15 do 2 Samuel, esse capítulo informa que, daquele dia em diante, Absalão vai para a porta da cidade e começa a conspirar contra o próprio pai. Absalão prepara uma revolta armada. Absalão prepara um golpe de estado. Davi foge com medo de Absalão. E não era só isso, irmãos. A coisa é tão feia que armaram uma tenda no terraço do palácio do rei.
para que Absalão tivesse relações sexuais com as concubinas do rei, para que todo Israel visse. Porque o Senhor já havia dito que o que você fez às escondidas, eu vou permitir que outro faça com as suas mulheres, em plena luz do dia, para todo Israel ver. Irmãos, isso é um negócio chocante. E esse outro que Natan falou ali, da palavra de Deus para Davi, era o seu próprio filho, Absalão. Todo Israel viu esse escândalo. Essa tenda armada lá, e ele tendo relações com as concubinas do seu pai. É chocante, irmãos. Bem, para resumir a história, Joabe, comandante do exército de Davi, matou Absalão numa batalha, mesmo contra as instruções de Davi para poupar a vida de Absalão. Então chegamos à cena paternal, que pelo menos para mim é a mais dramática de toda a Bíblia, lá em 2 Samuel 18:33. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Eu acho que eu vou fazer que nem o João aqui. Dá vontade de chorar, irmãos, não dá? Imagine a dor de Davi, que nem o seu comandante respeitou as suas ordens, matou o filho que ele falou que era para poupar a vida. A dor, ele amava, vai dizer que ele não amava, ele amava Absalão. Mesmo com todas as coisas que Absalão fez, ele ainda amava o seu filho, mas a espada de Deus estava sobre a vida dele, sobre a casa dele, porque as coisas que ele fez foram erradas. Absalão, meu filho, que texto mais dramático. Imagine a dor, o arrependimento de Davi, por ter visto mortes, tragédias na sua família, porque foi um rei excelente, mas foi um pai omisso. O fracasso de Davi na formação cultural dos filhos acarretou tragédias para dentro da sua própria casa. Os hebreus tinham uma facilidade muito grande de assimilar os costumes das culturas vizinhas. Os irmãos sabem disso. De fato, esse foi um problema crônico que acompanhou o povo de Deus ao longo da história. Muitos costumes vividos por Davi, como o de possuir várias mulheres, refletiam muito mais a cultura que circundava por ali em seus dias do que uma cultura bíblica judaica. Lamentavelmente foram alguns desses princípios de valores que Davi deixou de herança para os seus filhos. Uma coisa pode ser legal, isso é, pode ser amparada por um costume ou por uma lei. No entanto, essa mesma coisa pode não ter um apoio moral. Nos dias de Davi era costume um monarca desposar de várias mulheres. Culturalmente não havia problema algum nisso, mas teria essa prática apoio moral na palavra de Deus que Davi tão bem sabia? Claro que não. Davi e outros reis depois dele parecem ignorar aquilo que é moral para se ajustar àquilo que era convencionalmente aceito. Ele não estava nem aí para a palavra nesse momento. Ele só queria entender e praticar a cultura que era aceita. A verdade é que Davi teve muitas mulheres, irmãos. A Bíblia menciona 8 delas pelo nome, mas ele casou-se com outras mulheres em Jerusalém, cujos nomes nem são mencionados. E ele teve muitas concubinas. Com tantas mulheres e com tantas concubinas, Davi teve muitos filhos, dos quais a Bíblia cita o nome só de 19. E era costume só citar nome de homens, de mulher não, só citou de Tamar. Mas eram 19 homens, mais Tamar, 20. Só que ele teve muito mais que isso, irmãos. Ele não era fraco, não. Ele tinha muita mulher, muita concubina, muitos filhos. Ele teve filho demais. O que eu quero dizer com isso, amados? Que Davi teve filhos demais. Ele não poderia cuidar adequadamente de uma família tão grande, tão diversa e tão complicada. Ainda mais se considerarmos que ele tinha grandes responsabilidades como líder do povo,
Seus filhos foram criados sem limite algum. O que foi dito acerca de um deles, veja, o que foi dito acerca de Adonias, que era um filho dele. Lá está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 1:6. Olha só, seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Vocês conhecem alguém que é assim, irmãos? Que nunca repreende o seu filho, nunca pergunta, por que você está fazendo isso? Por que você age assim? Eu conheço vários. E depois, quando cresce, vira um monstro. Quando deixamos de seguir o modelo de família criado por Deus, um homem e uma mulher cuidando pessoalmente dos seus filhos, acompanhando o seu crescimento, acompanhando a formação do seu caráter, nós caminhamos com passos largos para o fracasso familiar. Amados, a omissão é a porta de entrada para as tragédias na família. Adonias também tentou passar rasteira em Davi. Tentou tomar o trono. E foi criado assim. Faça o que você quiser. Davi foi um brilhante e bem-sucedido rei, mas fracassou em disciplinar os seus filhos. Porque não havia correção diante de um mau comportamento. Não havia impunidade. Davi criou seus filhos sem nenhum senso de justiça. Não ensinou a eles os valores hierárquicos que devem haver na família. Não ensinou o respeito, o princípio da autoridade. Davi era um homem capaz de vencer gigantes, mas incapaz de confrontar seus filhos com a verdade. Não havia diálogo com seus filhos. Nós precisamos aprender com Davi a fazer tudo que ele não fez com relação aos seus filhos. Porque o afeto e a presença dos pais na vida dos filhos é fundamental para uma boa educação e para que tudo vá bem. Amém? Na relação de Davi com seus filhos, não havia acompanhamento, não havia orientação, não havia aconselhamento, havia ausência, havia um formalismo frio, não havia afetividade, havia um distanciamento. Não havia aquela coisa de pai e filho que se amam. Nossos filhos podem ter diversas coisas, mas eles não podem ficar sem os pais. Eu gostaria de ouvir um amém. Absalão tinha tudo. Absalão tinha dinheiro, castelo, casas, prestígio, posição social, tinha status. Ele era bonito, diz a palavra de Deus, que ele era o mais bonito daquela geração. Um homem que se olhava de cima a baixo não via nenhuma imperfeição, diz a palavra dele. Então ele e a sua irmã Tamar eram lindos, mas ele não tinha pai. Tinha tudo, mas ele não tinha uma família. Absalão, amados, não queria um rei. Absalão queria um pai. Seja rei, mas seja pai ao mesmo tempo. Amém? Seja advogado, mas seja advogado e seja pai. Seja cozinheiro, mas seja cozinheiro e pai. Cozinheiro e mãe. Seja policial, mas seja policial e pai. Seja pastor, mas seja pastor e pai ao mesmo tempo. Seja líder, mas seja líder e pai ao mesmo tempo. Porque os nossos filhos não precisam da nossa profissão. Eles precisam de um pai, eles precisam de uma mãe. Eles precisam de alguém que lhe dê o caminho, de amor, de afeto, que acompanhe. Amados, há por certo outras virtudes de Davi que ainda nós não contemplamos. É claro que não. Eu não quero que você saia daqui com a impressão de que Davi era o lixo. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa análise, as avessas que nós fizemos aqui, deve nos alertar para os perigos que cercam nossas famílias. Seja como for, de forma positiva ou de forma negativa, Davi nos ensina. E Davi também, como eu disse, era um homem segundo o coração de Deus. Davi, em certa ocasião, nós já estamos encerrando.
Davi, em certa ocasião, bastante tempo depois, diz que lá no capítulo 30 do livro de Samuel, chegou a uma cidade chamada Ziclag, onde estava a sua família, e ele viu que a cidade fora ferida e queimada. Os amalequitas tinham levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. E diz a palavra de Deus que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Porque os amalequitas destruíram a cidade e levaram cativas, escravas, as mulheres, inclusive 2 de suas mulheres, filhos e filhas. Ele muito se angustiou, já que os aliados queriam apedrejá-lo, por suas famílias também estavam prisioneiras nas mãos dos inimigos. Mas Davi não desistiu da sua família. Amém? Davi não desistiu. Ele reanimou-se no Senhor, seu Deus, e pôs-se a orar. Irmãos, venha orar. Se você não consegue, mas ore em casa, mas ore. Ore pela sua família. Ele não aceitou passivamente a decretação da derrota sobre a sua vida, nem se conformou com a invasão do inimigo em sua família. Em resposta à oração, Deus ordenou a Davi lutar pela sua família e prometeu que ele tomaria de volta tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou as mulheres e os filhos e as filhas de volta. Eu queria dizer, profeticamente, que você pode fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo, amém? Então, amados, ore pela sua família. Lute pela sua família. Nunca desista da sua família. Ela é o seu maior patrimônio. Ela é o seu maior tesouro. Amém? Eu gostaria de fazer uma coisa aqui, neste momento, para nós encerrarmos. Os irmãos do louvor não precisam subir aqui, porque o que eu vou pedir agora, eu quero que vocês também façam. Eu gostaria que você se colocasse de pé em primeiro lugar. Se alguém pudesse chamar a Terezinha. Ah, está na porta, é verdade. Irmãos, eu gostaria que a gente pudesse, não tem problema se fazer um pouco de bagunça, mas você se unisse. Pode ficar aí embaixo mesmo. Então as crianças estão vindo aqui também para esse momento. Eu gostaria que você se juntasse aí com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu filho. Vou pedir para o Renan descer aqui. E nós vamos fazer um momento, um clamor profético. Amém, irmãos? Ih, está mais fraco. Amém, irmãos? Nós vamos fazer levantar um clamor profético pela família. Os irmãos não precisam tocar. Se o irmão puder pôr um som aí, aquele música da família, se você puder. Se não, nós vamos orar e nós vamos encerrar nessa oração esse clamor profético pela nossa família. Então se junte. Se você não tem ninguém aqui da sua família, irmão, não tem problema. Se junte com alguém que também não tem a sua família e ore por ele, ore por ela. Ou se você quiser, pode juntar com uma das famílias também. Mas junte-se aí, nós vamos levantar um clamor profético pela nossa família, o nosso maior tesouro. É o nosso bem maior, é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio. Então você agora vai se juntar aí ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge, ao seu irmão, e você vai orar, e você agora vai declarar em nome de Jesus uma palavra profética para a sua vida, para a sua família. Você vai rogar as bênçãos de Deus. Você vai dizer assim que nada vai influenciar na sua vida, na sua família, que não sejam as coisas de Deus, que não seja a palavra de Deus, que não seja o Espírito Santo de Deus. Você vai lutar agora pela sua família, você vai levantar um clamor profético por ela, e você vai abençoar o seu cônjuge, você vai abençoar o seu filho, a sua filha. Mas irmãos, vamos fazer disso um momento profético de verdade, vamos crer nisso. Vamos entregar a nossa vida diante de Deus, a nossa família diante de Deus, porque o mundo está tentando destruir, o inimigo está tentando destruir, o inimigo está tentando fazer com que casais se separem, se divorciem, mas nós vamos lutar nessa manhã. Eu e você vamos lutar em oração,
Nós vamos abençoar as nossas vidas, as nossas casas. Nós vamos orar com fé. Eu gostaria que você agora começasse, levantasse um clamor, com fé, com esperança, no seu coração, pelas bênçãos de Deus. Comece a orar. Ore com força, ore com convicção, ore com fé, com clareza. Neste momento, levante o clamor profético pela sua família. O meu lar reconstruir, faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando. Minha família está de pé. Essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós nesta hora queremos te agradecer, ó Deus, pela nossa família. E nessa hora, Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que todas as famílias dessa igreja estão sendo abençoadas agora. Deus, que o teu bálsamo, que o teu agir, Pai, estejam sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento, sobre cada matrimônio, sobre os pais, sobre os filhos, ó Pai. Eu declaro as tuas bênçãos nesta manhã. Pai amado, eu quero te pedir em nome de Jesus que nós possamos ser sensíveis ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer, de acordo com o evangelho da graça de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, olha para nós nesta manhã, ó Deus, com o teu olhar de graça e misericórdia. Nos concede, ó Deus, as bênçãos vindas dos céus, para que possamos ter uma família abençoada, uma família de pé, que nós possamos orar, que nós possamos, ó Deus, dedicar a nossa família diante de Ti. Assim, Deus, nós oramos, Senhor, nesta manhã, e pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, e clamamos a Ti, ó Deus, e consagramos, Senhor, a nossa família diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma salva de palmas, amados, para o Senhor Jesus.